Ribeiro Neto, nós vamos ouvir o JB. Bom, Meneghetti, eu obviamente acho que essa foi a melhor partida da temporada para mim. Foi o jogo mais consistente. Acima de qualquer outra atuação, eu me convenci mais desse jogo, eu fiquei mais, sabe, tipo, de que finalmente as coisas parecem estar... O Inter parece estar pegando aos trancos e barrancos, tá? Assim, sabe aquele carro que tá... mas ainda dá suas engasgadas, aquele carro a álcool, assim, que é o caso do... Tá, Ribeiro, para de fazer... Pra quem não sabe, o Ribeiro tá aqui assim, eu vou dar pau em todo mundo, tá? Tu quer dar pau? Dá pau, eu vou ceder meu espaço. Dá pau, xinga todo mundo que tu queres. Por que tu vai ter um chilique? Por que tu não consegue te concentrar naquilo que tu tá falando? Se tem uma coisa que eu não tenho na vida, é foco. Tá bem. Tá bom. Tá bom. Então, dito isto, o Internacional fez um esquema diferente. Eu até tava dizendo, vai reviver o ano passado. Não reviveu o ano passado. O que o Internacional fez? Ele prende um pouco mais o Igor Gomes, faz quase que uma linha de 4 defensores lá atrás, bota um primeiro volante Rômulo, aliás, Rômulo e Johnny, destaques da partida, o melhor evidentemente foi o Alan Patrick, mas Rômulo e Johnny jogaram muito melhor, o Johnny evolui como segundo homem de meio campo, o Depena aberto pela esquerda, tal qual o Maurício já for anteriormente. Direita, Depena aberto. Calma, cuidado, não tira o foco do JB. Pela direita. Isso, eu falei pela esquerda? Pela direita, pé trocado, armando tal qual o Maurício já tinha feito, o Pedro Henrique na esquerda e o Luiz Adriano no comando de ataque. Cara, é óbvio, Baldasso, não é um time, entenda, eu tô aqui forçando pra você me entender, pra ser campeão da América. Mas é um time... eu sabia que havia as pessoas desentendidas. Mas é um time que tá em evolução. É isso que a gente tá vendo aqui. Então, guardadas as proporções, há uma melhora. Não, essa melhora, importante na intensidade, ela é fundamental para quando o Inter vier a ter um time com capacidade de brigar pelo título. E vai ter. Com Gabriel e Arangues abrindo o meio-campo e com Ener Valencia de centroavante, a história muda em relação a este deboche deste senhor chamado César Cidade Dias, quando nós falamos em título da América. Se eu tiver com um bojo preparado de condição física, de organização tática, quando esses caras entrarem, quem sabe a gente não pode pensar em coisa maior. Ribeiro Neto, vem. Bom, o filme é De Volta para o Futuro, mas nem precisa ir lá ver se você não assistiu, né? Vocês estão acompanhando exatamente o que eu disse que iria acontecer. Né? E, lamentavelmente, né, as pessoas falou ontem que ia ser 3-1 pro Inter. Não, eu falei que o Internacional, que vocês iriam Falasse aqui... ontem que ia ser 3-1 pro Inter. Falar em evolução, né? E eu acho muito estranho, que não foi 3-1 pro Inter. Porque vocês colocam um recorte de um jogo, né? E eu avisei para vocês. Tá avisado aqui, né? Então, tudo isso que o Inter vem apresentando, essa evolução, que a gente consegue ver, não foi só nesse jogo. Embora a eliminação, né, que foi dramática e que, na verdade, é a coisa mais importante, mas o Internacional vem de jogos em evolução e que vocês não conseguiam enxergar. Então, eu fico muito surpreso que vocês, agora, porque foi em Montevidéu, que foi contra o Nacional, venham citando isso. Eu só não espero que se o Internacional vai pegar uma bronca domingo contra o Vasco, vai pegar uma bronca, vocês tenham uma recaída aqui. Vocês se decidam. Vocês se decidam. Não. Evolução não é jogo a jogo. Me desculpa, tá? Evolução é uma coisa contínua. Vai procurar no vocabulário lá no dicionário, tu vai ver. É uma coisa de sequência. Não é jogo a jogo. Então, vocês se decidam. O Inter está evoluindo. Mas sequência é jogo a jogo. Bom, mas não é um recorte de um jogo, Meneghetti. César, vamos lá. O Ribeiro falou de tudo menos o jogo. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vi exatamente o mesmo Inter dos últimos jogos desse ano. Jogou bem em alguns momentos? Jogou. Teve lá o Pedro Henrique lá nos contra-ataques, o goleiro acabou sendo exigido em 2 ou 3 oportunidades, aí o Inter fez o gol, aí o Inter tinha posse de bola, e aí os uruguaios disseram, cara, não vamos perder para esses caras aqui. E começaram a bater forte no chão e começaram a botar a bola dentro da área, Já tinha que ter empatado antes, vamos ser bem prático, tá? O jogador do Uruguai perde um gol sem goleiro, o goleiro tá deitado dentro do gol. E depois fizeram o gol. E não ganharam o jogo por quê? Porque acabou ali, porque senão teriam mais 5 minutos. O Inter perdeu o gol não, também. O Inter perde gols. O Inter perde gols. Só que esse time do Inter não tem uma coisa que é fundamental em futebol. Esse time não tem personalidade. Quando o pé bate no chão, foram tudo para dentro da área, não conseguiram jogar, não conseguem jogar. Não, César. Então vamos deixar você terminar.
Não, pra mim eu vi a mesma coisa. Então é o seguinte, o Inter jogou muito mais em outros jogos do que fez o primeiro tempo ontem. Não fosse tu que estivesse falando isso, eu ia imaginar que tu não viu o jogo, que tu ficou vendo um seriado ontem. Como eu sei que tu vê tudo que é jogo, do dente de leite do Grêmio ao veterano do Grêmio e do Internacional, Depois eu vi o jogo do São José. Depois eu vi o jogo do São José. Então como eu sei que tu vê tudo que é jogo, eu só vou dizer que tu, na minha opinião, estás de forma muito humilde equivocadinho. Porque é o seguinte... Eu adorei que tu disse na tua opinião. Não, na tua opinião, equivocadinho. Porque é o seguinte, César, o Internacional teve mais chances de gol do que o Nacional. Esta chance aí que tu coloca, que o René vai afastar uma bola, o jogador do Nacional chega atrasado, quando tu descreve assim, perdeu uma chance na cara do gol, parece que ele entrou driblando, ia fazer o gol e chutou pra fora. Não, ele não alcança, foi um lance de perigo, mas a chance que o Wanderson teve e as duas chances do Pedro Henrique... A segunda, em especial, chance de gols claras. Tu desenha um jogo de uma maneira que o Nacional chegou uma hora e falou assim, nós vamos lá, nós vamos agora empatar com os caras. E não foi isso que se viu. Não foi isso. O Nacional foi melhor que o Nacional o jogo todo, César. O Inter é melhor. O talento só o resultado, César, me desculpa. Tu tá agarrado só no resultado. Não é verdade. O Inter é melhor do que o Nacional. O Inter é melhor do que o Nacional. Não, eu tô dizendo que o Inter foi melhor. O Inter é melhor do que o Nacional. E o Nacional, nas duas vezes... Aqui em Porto Alegre, quem é que foi melhor, o Inter ou o Nacional? O Inter. Como é que foi o jogo? Como é que terminou o jogo? Tá, mas daí isso é resultado. Não é que quando esse time do Inter... O Grêmio empatou com o Bragantino deu um ganho de bola que o Renato reconheceu. Esse time do Inter, ele corre sangue de Isso é outra coisa. Mas ontem não. Ontem não, César. Mas ontem foi igual a Porto Alegre. Tu não viu? Concordo contigo genericamente, mas ontem não. O segundo Inter sempre tempo, assim, ontem não. O segundo tempo que o Inter fez ontem, tu não viu nenhuma oportunidade nessa temporada. O segundo tempo que o Inter fez ontem. O Inter não consegue jogar. Lembrando que até foi citado pelo narrador lá que estava fazendo o jogo, ele citou isso. O torcedor do Inter está preocupado porque se não fizer gol no primeiro tempo, pode errar. Eu me lembrei disso que tu dizia. Só que eu não estou falando disso. Ontem, por exemplo, o goleiro do Inter não sai do gol. É a mesma coisa do outro. Mas não tinha que ser. Eu queria que ele saísse correndo maratona. Bola veio transversal, atravessou a área. Vocês estão iludidos. Deixa eu falar sobre individualidades ontem, que eu acho que isso é importante. Primeiro que o Alan Patrick é magistral. O Alan Patrick é craque. Eu continuo pensando o seguinte, o que a direção do Inter tem que fazer é montar um time em torno do Alan Patrick. Do lado, na frente e atrás. Porque a qualidade do Alan Patrick, no próprio gol, em que ele abre tirando dois marcadores, o Alan Patrick é demais. Nós temos um jogador completamente diferenciado. Segundo ponto, eu gostei do Rômulo ontem abrindo o meio campo, tá? Ele deu uma resposta melhor que os outros vinham dando ali, mas também isso não é muito importante, porque o Gabriel deve estar voltando depois da parada FIFA. Eu tenho uma consideração para fazer sobre o sistema defensivo do Internacional e um alerta ao senhor Mano Menezes. Futebol, mano, não preciso te explicar, é momento. Existe um dogma de que Vitão e Mercado formam a dupla titular do Inter porque terminaram muito bem o ano passado, mas estão muito mal neste ano. O Mercado falhando em todo jogo e o Vitão se tornando um zagueiro comum. A dupla de zaga, senhor Mano Menezes, que melhor deu desempenho para o Inter nessa temporada é Rodrigo Moledo e Nico Hernandes. Pense nisso e estabeleça essa definição. E outra coisa, senhor Mano Menezes, Alemão e não o Luca como segunda opção, não dá, Mano Menezes. Concordo nas duas contigo e queria falar isso também, que a melhor zaga do Inter nesse ano é Moledo e Nico Hernandes, e ontem era jogo para o Luca entrar com o Luiz Adriano, que fez o pivô, fez a parede, mas não tentou nada além disso de forma inventiva ou com coragem. Mas eu quero ainda só me reportar a questão do César. Eu posso concordar com todas as críticas que tu fez ao Inter, que não tem personalidade, que erra nisso, que erra naquilo ao longo da temporada. Só que quando tu diz assim, vocês estão iludidos, aí eu acho uma injustiça. Por quê? Porque pelo menos eu, da minha parte, não estou dizendo que o Internacional vai ser campeão da América. Eu estou analisando o jogo de ontem. E isso é justiça. Eu não posso, diante de uma atuação boa do Internacional, independente do resultado, diante de uma atuação boa, dizer, esse time não tem fibra, esse time não marca. Não, o Inter ontem pegou e marcou. O Internacional pode não ter fibra na temporada, mas o Inter jogou bem. E aí eu acho que é ser justo, César. Não é ser iludido, é ser justo. São coisas diferentes mesmo. E eu acho que é bom a gente sublinhar. Quando se fala em evolução e o Inter está evoluindo, eu acho que todos concordam, né? É uma evolução que é exatamente isso. Não é evolução para disputar com o Palmeiras o título. Não, o Internacional tem fragilidades. Eu até concordaria contigo, César, quando tu fizesse
como item de comparação, como item de avaliação, a fragilidade do adversário. É óbvio, estamos todos vendo que o Nacional é um time frágil. Eu gostei de algumas coisas do Mas adversário. Era um ambiente extremamente hostil, assim, hostil entre aspas, né? Porque jogar no Parque Central não é fácil para ninguém, né? Com aquela torcida muito próxima. O time do Nacional é um time aguerrido, que é o que eles mais têm, que é a atitude, porque a bola deles é pequena. Só que eu não vou fazer essa injustiça com o Internacional. Eu não acho que o Inter vai ser campeão brasileiro. Aliás, Beneguete, eu acho que o Inter não vai ganhar nada esse ano. Até porque só tem 2. Agora, pontualmente, se a gente comparar o Inter com o próprio Inter, a gente tem que fazer essa justiça de que está evoluindo. Eu queria só sobre a parte técnica, tá? Primeiro, sobre o uruguaio. Qual é o nome do meia volante do Uruguai? O baixinho gordinho lá, bom jogador. Ele joga fácil. Não, é Zabala, alguma coisa. Zabala. Ele joga. Ele joga. Tá meio fora do peso, tá? Não. Ele joga fácil. Ele joga a bola e o goleiro. Depois vai ter um capítulo sobre o goleiro que eu preciso falar. O goleiro teve noite de grando ontem, né? Sempre adiantado. O goleiro teve noite de grando. O goleiro vai ser o Isso é goleiro implicância ontem. tua. Fez o seu contrato com o Grêmio, né? Não. Óbvio, Se né? não fez, vou lá hoje buscar. Se encontrou reserva do Adriel, hein? Não. Nós vamos lá buscar, não, o goleiro. Mesmo nível de jogadores do Grêmio. Tá? E a outra coisa, sobre Vitão. O Vitão tem uma jogada ontem que tem que chamar o Vitão. Dizer o seguinte, Vitão, ele entrega pros caras. tu é zagueiro profissional do Inter. Não, aquela que ele antecipa. Não tá jogando nada. Aquela que ele antecipa e a bola sobra pro centroavante, só que o centroavante tinha dificuldade de chutar. Senão tinha feito o gol. Aquela bola, qualquer zagueiro do mundo, ele não antecipa aquela bola. Ele deixa o cara dominar, dá o fundo do campo pra ele, ó, vai, te vira. Ele antecipa e ele entrega a bola dentro da área pro cara fazer o gol. Eu vou te dizer uma coisa sobre o Vitão. A minha grande dúvida, minha pergunta em frente ao espelho todos os dias de manhã é a seguinte: o Vitão está em má fase ou nós nos enganamos em relação a ele? Não, mas é uma boa Porque virou uma caricatura Eu dele vou na linha da má fase, tá? A minha dúvida é se é insegurança contratual o É problema possível dele. também. Daqui a pouco ele tem alguma pode ser sondagem de tudo Europa, isso, mas não sabe se aquele fica E aqui, agora a se assina. normativa de novo, o cara não, Aí não vai sabe ser mais da vida difícil na dele. Europa com o que ele tá jogando, vai ser mais difícil. Né? Mas daqui o que eu quero. Especulação da minha parte, tá? Eu gosto sempre de deixar as coisas bem claras. O que eu estou dizendo é que talvez, de repente ele tem uma proposta de um time europeu, não sabe se que recebeu já antes, agora está livre para assinar com o Inter ou com outro time, não sabe se vai ficar no Inter ou se aceita essa proposta do time europeu e aí está desfocado. Assim, não nenhum compromisso com a verdade, é só para tentar entender o que poderia estar acontecendo com ele. Lucas Dias, vamos colocar Mano Menezes